Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal Educação. E no vídeo de hoje eu vou explicar o passo a passo de como desenvolver uma redação dissertativa, um texto dissertativo. Eu vou explicar o que é uma dissertação e o passo a passo de como desenvolver um texto dissertativo. Mas, afinal, o que é dissertação? O que é dissertar? Dissertar é expor, é interpretar, explicar, discutir uma ideia, é manifestar um ponto de vista sobre um determinado assunto. Em uma dissertação, o autor ele discute, ele argumenta, ele expõe o seu ponto de vista a respeito de um determinado assunto, mas não com o objetivo de convencer, como ocorre na argumentação. Na dissertação, é expressar uma opinião a respeito de um fato, de uma realidade que nem sempre estará de acordo com a concepção de vida de outras pessoas. Por esse motivo, ao se elaborar um texto dissertativo, é indispensável que sua opinião ela seja fundamentada. Essa fundamentação, ela pode ser feita através da apresentação de fatos, explicações, justificativas, opiniões contrárias ou favoráveis, e também através da apresentação de argumentos. Os argumentos não têm o objetivo de convencer, e sim reforçar o ponto de vista expresso. Antes de se iniciar um texto dissertativo, deve-se refletir sobre o tema proposto, para que se possa formar uma opinião a respeito do assunto. Pressupõe sempre um conhecimento do assunto sobre o qual se deseja discorrer, uma reflexão sobre o tema proposto e uma posterior organização das ideias. Caso o tema ele seja muito amplo, deve-se especificá-lo. Por isso facilita o trabalho de organização das ideias. O texto dissertativo, ele trabalha com ideias para expor juízos, raciocínios, opiniões, tece comentários a respeito de um determinado assunto e cita os fatos para interpretá-los ou relacioná-los. Então, assim, em seu relacionamento com as pessoas e as coisas, o ser humano ele observa, ele indaga, ele tira conclusões, pensa. Convivendo com as pessoas e as coisas, aprendemos a raciocinar, a formar conceitos acerca do conhecido, a indagar sobre aquilo que ainda não está bem preciso em nossa mente. Ao realizar todo esse trabalho mental, nada mais estamos fazendo do que uma espécie de dissertação mental. Esforço concentrado para coordenar ideias e chegar a uma conclusão. Caracteriza-se a dissertação pela análise objetiva de um assunto, pela sequência lógica das ideias, quando refletidas e expressas pela coerência na exposição das mesmas. E a dissertação, ela exige uma reflexão, uma seleção de ideias. Para se escrever bem, é preciso refletir bem sobre o assunto, para ver claramente a ordem dos pensamentos e formular deles uma sequência, uma cadeia, em que cada ponto representa uma ideia. Ao expor um problema, ao discutir um assunto, você pode agir de duas maneiras: objetivamente e subjetivamente. Na dissertação objetiva, a exposição do assunto ele se apresenta de forma impessoal, marcada pela presença do raciocínio e da lógica universal, quando o assunto for abordado e discutido de maneira genérica, com ideias e posicionamentos que pudessem ser aceitos por todos ou por uma maioria. A finalidade básica é instruir e
ou convencer o leitor. As ideias e o modo de se analisar e enfocar os problemas são pessoais, mas a colocação disso tudo dentro da redação, ela deve ser impessoal. Em uma dissertação objetiva, embora você saiba que o autor esteja nos transmitindo sua visão pessoal a respeito do tema, ele jamais aparece para o leitor como uma pessoa definida. Em momento algum, o autor utiliza a linguagem na primeira pessoa para expor suas opiniões. Pelo contrário, ele prefere a linguagem em terceira pessoa para dar um caráter mais objetivo à sua argumentação. O autor ele expõe os argumentos de forma impessoal e objetiva. Ele não se inclui na dissertação. Isso é o que confere ao texto um caráter imparcial, facilitando a aceitação por parte do leitor das ideias expostas. A dissertação objetiva ela possui as seguintes características: impessoalidade, clareza de raciocínio, linguagem precisa, objetiva instruir o leitor e tem uma abordagem direta e objetiva do assunto. A dissertação subjetiva, ela predomina na exposição das ideias, suas próprias opiniões, sua maneira pessoal, particular, de ver e encarar as coisas. De um modo geral, deve ser evitada. A dissertação subjetiva de um modo geral, ela deve ser evitada. Por quê? Por aproximar-se demasiadamente da narração. Na redação subjetiva, procura-se angariar a simpatia do leitor com relação ao exposto. E para fazer isso, nos baseamos essencialmente em nossas próprias opiniões, no nosso modo particular de ver as coisas, no nosso pensar em relação aos fatos, deixando transparecer, na maioria das vezes, um tom confessional, pontilhado de emoções e sentimentalismos. O verbo vem na primeira pessoa do singular na redação subjetiva. Na primeira pessoa do singular, o eu. Na dissertação subjetiva, o objetivo é provocar uma emoção no leitor e conquistar-lhe a simpatia. A tentativa é de comover o leitor. Essa é a principal diferença existente entre a dissertação subjetiva e a dissertação objetiva. A dissertação subjetiva ela apresenta algumas características que a diferenciam da objetiva. Vejamos, ao lado dos argumentos e do raciocínio, são apresentadas também opiniões e impressões. O autor ele procura conquistar a participação afetiva do leitor, levando-o a sensibilizar-se com seus problemas e a mais liberdade na manipulação das técnicas de exposição, na ordem das ideias e no emprego dos recursos de estilo, de acordo com a inspiração e criatividade do autor. O texto dissertativo subjetivo ele vem escrito em primeira pessoa. Na dissertação, o tema é o assunto que se tem como base para reflexão e expressão do ponto de vista. Há basicamente 3 tipos de temas. O primeiro deles é o primeiro tema é os temas sociais. Os sociais eles se referem-se a problemas que afetam a vida do ser humano no contexto da sociedade, como por exemplo a violência, a miséria. O segundo são os polêmicos. Expressam também problemas sociais, mas eles diferem do primeiro tipo do tema num ponto. As opiniões se dividem em relação a eles, como por exemplo o tema aborto. Terceiro, os metafóricos. Esses caracterizam-se por apresentarem uma abordagem mais filosófica de problemas que afetam a vida do ser humano. Muitos servem como base para comparações com a vida do homem, com o desenvolvimento da sociedade ou da civilização.
Alguns temas, por eles serem assim muito amplos, eles nos deixam inseguros na hora de formular a nossa tese. A delimitação facilita a organização das ideias e torna o texto mais coeso. É preciso delimitar, selecionar um aspecto que consideramos mais importante ou que conheçamos melhor para desenvolver o texto. Por exemplo, poluição é um texto bastante amplo. É preciso delimitá-lo para organizarmos as ideias e, posteriormente, escrever de uma maneira melhor. Podemos escrever sobre poluição sonora, poluição nos rios, poluição no ar, atuação do governo no combate à poluição, poluição em educação, causas da poluição. Porque se você não fizer isso, se você não delimitar, se você falar de uma maneira geral, de tudo um pouco, é capaz de você se perder. Sabe aquela coisa, se perder pelo excesso? Então, o que é bom? É bom você enxugar, delimitar aquele tema e focar em algo que realmente você conheça e que você saiba que você vai dominar aquele tema. Vamos conhecer agora as partes da dissertação, porque a dissertação ela obedece à seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é a parte na qual se apresenta a ideia central do texto e o enfoque que se pretende abordar. É a apresentação do seu ponto de vista sobre o assunto. É a ideia central que será trabalhada durante o texto. Na introdução se apresenta a ideia que vai ser discutida. A introdução é muito importante. É o contato inicial do leitor com o texto. Deve atrair e despertar o interesse do leitor. Deve ser objetiva. Sobretudo, ela não pode ser longa. Normalmente 1 ou 2 períodos. Pode ser apresentada de várias formas. Uma declaração, uma pergunta, uma citação. É preciso ser o mais objetivo possível, devendo-se evitar divagações inúteis. Na introdução, o autor apresenta um ponto de vista que irá defender acerca do tema proposto. No desenvolvimento, o desenvolvimento da dissertação apresenta os diferentes aspectos da vida exposta na introdução. Além disso, é nessa parte que será feita a fundamentação da ideia que se pretende discutir, através de exemplos, argumentos, dados estatísticos, fatos históricos, causas e consequências. É a parte em que são apresentados os diferentes aspectos da ideia central, constitui a fundamentação exigida pela primeira parte do texto. É o corpo da redação, é a sua parte principal e é aqui, no desenvolvimento, que aparecem as ideias, os argumentos, a originalidade. A introdução ela corresponde à tese, já o desenvolvimento vem a ser o debate da tese. É a parte mais longa. Não há necessidade de muitas ideias. O importante é que mesmo que as suas ideias elas sejam poucas, elas devem ser expostas objetivamente. No desenvolvimento, o autor apresenta uma série de argumentos, ordenados logicamente, a fim de convencer o leitor. A conclusão, ela retoma a ideia central, agora enriquecida pela fundamentação, sintetizando-a, resumindo-a. É o acabamento da redação. A conclusão, ela resume todas as ideias apresentadas e discutidas no desenvolvimento, tomando uma posição sobre o problema apresentado na introdução. Portanto, é a comprovação da tese levantada na introdução e discutida no desenvolvimento. A conclusão ela não deve ser muito longa, a exemplo da introdução. O autor, na conclusão, ele amarra as ideias e procura transmitir uma mensagem ao leitor.
é a retomada da ideia apresentada na introdução, só que enriquecida pela fundamentação dada no desenvolvimento, e a conclusão ela sintetiza a ideia central do texto e pode acrescentar sugestões, ampliando a discussão do tema. Resumindo, na introdução é a parte que se apresenta o assunto a ser questionado, no desenvolvimento, a parte em que se discute a proposta, na conclusão, a parte em que se toma posição relativamente à proposta. Eu fiz aqui uma sugestão de modelo de esquema para o desenvolvimento do texto dissertativo. Isso aqui é apenas, lembrando que isso aqui é apenas uma sugestão para você, caso você queira usar para treinar a sua redação, o seu texto dissertativo. Por exemplo, na introdução, o que, a matéria tratada, qual o assunto, o tema, o seu ponto de vista, a tese. No desenvolvimento, tudo isso você pode colocar no seu desenvolvimento. O porquê, a razão, o objetivo. Para quê, o objetivo, finalidade. Causas, consequências, circunstâncias, como, de que maneira. Analogias, comparações. Os prós, argumentos a favor, contras, argumentos contrários. Análise, situação atual. Na conclusão, a observação, as perspectivas, soluções, conclusão. Esse é apenas um modelo, apenas uma sugestão de um esquema para que você possa se basear para desenvolver a sua redação dissertativa, o seu texto dissertativo. E existem pontos importantes a serem desenvolvidos e explorados numa dissertação. O atendimento a todos eles, aliados à sua vontade de escrever, certamente só trará bons resultados. Portanto, a dissertação, ela possui uma exposição de ideias a respeito de um certo assunto. A linguagem ela deve ser desenvolvida em terceira pessoa para evitar subjetivismo. A denotação é o plano de linguagem básico de uma dissertação, isto é, a palavra em seu sentido próprio. Deve-se evitar a conotação para não ocorrer a ambiguidade de interpretação. Distancie-se, pois, em um texto dissertativo, das metáforas e de outras figuras de linguagem. O texto dissertativo deve ser conciso, isto é, escrito com o máximo de significado e um mínimo de palavras. Não é fácil, mas só o hábito de escrever levará cada um a este domínio, que é a concisão. Diante de uma proposta de produção de texto, considere os seguintes itens. Eu fiz questão de escrever tudo, porque eu não tenho como disponibilizar uma apostila para vocês. Queria muito, mas aí eu não sei como seria essa disponibilidade de uma apostila em PDF para vocês. Seria paga? Não, de forma alguma. Totalmente grátis. Mas aí eu não sei como disponibilizar. Eu não acho que eu não teria, nesse momento, eu não teria tempo. Queria muito. Vamos lá. Diante de uma proposta de produção de texto, considere os seguintes itens. Suas intenções comunicativas. Defina o que você quer com o seu texto. O tema a ser desenvolvido. Tenha claro se o assunto proposto é de seu conhecimento. A falta de informação ou informações errôneas comprometem a coerência do texto. Defina se o assunto será tratado de forma abrangente ou se um aspecto será focalizado. Organização. Defina a ordem que vai dar às ideias. Relevância. Verifique se os enunciados que você colocou são relevantes para o tema desenvolvido. A essa característica do texto chamamos concisão, ou seja, dizer o necessário. Coesão. Verifique o uso de recursos linguísticos, vocabulário, pronomes, conjunções, que ajudam na organização sequencial de suas ideias.
Correção gramatical. Confira o uso dos sinais de acentuação, a crase, a grafia das palavras. Lembrando que depois, posteriormente, eu vou fazer um vídeo explicando o uso da crase. Bom, é bom que o seu texto ele fique claro e expressivo. Finalizo aí com essa lição do professor Matoso Câmara Júnior, que diz: qualquer um de nós, senhor de um assunto e, em princípio, capaz de escrever sobre ele, não há um jeito especial para a redação. Ao contrário do que muita gente pensa, há apenas uma falta de preparação inicial, que é o esforço, e a prática vencem. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco longo, mas realmente eu não tinha como cortar algumas partes desse vídeo, porque se eu fosse cortar, comprometeria a qualidade dele. Em algumas partes, eu fiz questão de colocar o máximo de informações nos slides, porque, como eu falei, eu gostaria muito de disponibilizar uma apostila em PDF. Seria pago? Não, seria totalmente grátis. Mas aí eu não sei como fazer, não sei como funcionaria. Mas como eu não tenho, como vocês não têm como ter esse acesso, então eu gosto de colocar o máximo de informações nos slides, porque aí dá uma pausazinha e faz aquela anotação. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço!